E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo está começando completamente refletido, não tenho ideia do que eu vou falar nele, porque eu não pensei no vídeo ainda, mas eu vou tentar. Como se eu estivesse conversando com o Juninho aqui. Essa treta, ela começa com um negócio que viralizou. Eu fiz esses posts aqui, né? Eu falei, cara, imagina logo na sua vez de tentar fazer uma graninha gerando conteúdo de fermentação de ressentimento focado em céu, você ficar famoso com todo o resto da sociedade pelo que você falou pra eles. Porque esse cara aqui, ele não fazia conteúdo para a sociedade inteira, ele fazia conteúdo para incel. Por quê? Porque ele fala o que o incel quer escutar, aí ele ganha uns followers, ganha uns views, ganha umas propagandas, vende uma consultoria e fica rico pra caralho porque ele não se submete a mulher nenhuma. Sendo que num programa de televisão ele já tomou toco de uma mulher de 50 anos. A internet não perdoa porque não dá pra se assumir com nada. Então, esse cara, ele fala coisas que necessariamente ele acredita? Não. Mas ele fala coisas que dá dinheiro. E esse é o problema. Esse é o problema da sociedade hoje. Aliás, o mesmo Juninho, ele me mandou um podcast sensacional ontem, que saiu no Flow e que vocês precisam ver, que é isso daqui. E isso daqui acalentou muito o meu coração, Que fica. porque a hora que eu escutei esses caras falando, parecia que parecia eu jogando Black Desert, assim, desesperado para mostrar para vocês o que o jogo era, e de repente começa a chover Pato, Xuxa e o Desert, e aí eu falo, caramba, eu não preciso mais fazer esse negócio, porque tem gente que tá se dedicando a isso e tá todo mundo sabendo, que legal. Quem sou eu para me comparar com cientistas? Mas o que a gente tem? A gente tem gente com muito mais propriedade, muito mais conhecimento, falando sobre coisas que me desesperam todos os dias. Esse podcast é muito necessário porque você vê como que está tendo a guerra de informação como muito mais poderoso do que você ter, como muito mais importante do que você ter exércitos hoje, é você ter o controle sobre o que as pessoas pensam. Porque é o que as pessoas pensam e são os dados dela que direcionam o consumo. E é o consumo que gera dinheiro e dá poder. Ou seja, os melhores vendedores hoje, eles não são vendedores de tênis, eles não são vendedores de peças de computador, eles não são vendedores de peças de carro, eles são vendedores de pensamento. E o pensamento é gratuito para distribuir, ele simplesmente enriquece quem o gera e dá poder para quem consegue controlar a narrativa, porque o cara que controla a narrativa, ele tem todo mundo seguindo ele falando, não, é isso daí mesmo que tem que fazer. O cara imediatamente ganha soldados, e na democracia o cara que conseguir converter mais soldados, ele ganha. Basicamente é isso. Então vai ter uma conversa muito madura a respeito de como é que a gente controla bolhas, de como é que a gente controla pensamento, de como é que a gente vai tancar, defender a liberdade de expressão e ainda assim proteger as pessoas da desinformação. E esse podcast ele tem nuances demais que aconteceram em quase 4 horas que eu não vou conseguir resumir num vídeo aqui para vocês. Isso daí vocês assistam e é assim, é consumo obrigatório. Essa conversa você tem que escutar para entender o mundo onde você está vivendo. Inclusive, esses caras aqui, eles vão validar coisas que o Dr. Leonardo, na época da pandemia, ele vinha aqui e explicava para vocês a respeito da academia científica e dos papers e da dificuldade que você tem de propagar ciência quando, na verdade, o capital corrompeu até as revistas de publicação científica. E esses caras eles falam exatamente sobre isso. Eles falam, olha, o incentivo é financeiro, então saiu muito estudo fajuto e sai o resultado da pesquisa de acordo com quem encomendou. Então imagina você levar uma vida de Fábio Lanel, aí você é acadêmico, biólogo, e recebe uma proposta para ganhar não sei quantos milhões para fazer uma pesquisa. Só que você só ganha se a pesquisa provar exatamente aquilo que você queria provar. Imagina se o Fábio ele não tivesse o desfecho da vida dele trabalhando como biólogo na Inglaterra e se ele não tivesse princípios que o impedisse de ganhar dinheiro propagando mentiras. Então, o fato de a gente falar assim, não, mas o Fábio não faria isso, eu até concordo, mas não significa que nenhum outro biólogo faria isso. E é por isso que essa conversa aqui ela é tão importante. Hoje em dia, tem gente ganhando dinheiro dizendo que mulher não presta. E hoje em dia tem gente ganhando dinheiro dizendo que na Coreia do Norte
a casa não custa absolutamente nada, ela é digna, ela é bonita, não tem aluguel e você não paga imposto. Você só entra e mora, por quê? Porque uma economia socialista planificada dá certo. Quem é o público-alvo desse cara? Desculpa, Juninho, do fundo do meu coração. O público-alvo desse cara são pessoas como o Juninho, que tá se matando para conseguir um lugar ao sol nesse capitalismo predador que existe e não tá conseguindo pagar os boletos direito. O cara que tem insegurança alimentar, que ele não sabe se ele vai ter comida semana que vem, ele tá falando, cara, o capitalismo não dá certo. A China é exatamente a mesma coisa. Você tem um quinto das pessoas completamente adaptadas àquele sistema e estão falando que a China é o melhor lugar do mundo para se morar. E você deve ter uns 4 quintos de perdedores que estão pulando de tentativa em tentativa, de emprego em emprego, em carreira, e não estão conseguindo segurança e não estão conseguindo achar que aquele lugar tem carrego positivo para a vida dele. Eu vivo falando carrego positivo, mas é essa impressão que o tempo vai passar e as coisas vão constantemente melhorar para você. A imensa maioria dos chineses hoje está muito melhor do que 40 anos atrás. Está muito melhor do que os avós, mas está sentindo que a vida está com carrego negativo e está preocupado com isso. E está tentando sobreviver. Agora, chega um cara desse daqui, ele está ganhando dinheiro com as pessoas que estão com carrego negativo. E essa pessoa, ela tem dificuldade de aceitar que a culpa é dela porque a culpa não é dela. O Juninho não é vagabundo, ele não é preguiçoso, ele é um cara esforçado, ele é um cara inteligente e ele tá com dificuldade de pagar os boletos. E aí quando você diz que o cara que vence é por mérito e esforço dele, então se o Juninho tá dando errado na vida é porque ele é vagabundo e incompetente. E não é. Ele não é vagabundo, não é incompetente, não é burro. Ele é um cara esforçado que tá num país que te proíbe de gerar riqueza. E ao invés de a gente permitir que se fomente discursos e discussões sobre como é que a gente permite que as pessoas gerem riqueza. Só que isso levantaria a gente contra o rendismo, levantaria a gente contra as elites e colocaria a gente no caminho de uma reforma agrária, colocaria a gente em direção de uma reforma tributária, tudo coisas que seriam contrários aos interesses da elite rentista e a favor do povo. A gente quer a elite do país quer que isso aconteça? Não. Então ela permite que gente como esse vagabundo aqui exista. Por quê? Porque um canal que diz que a gente tem que lutar contra as elites, que a gente tem que lutar contra o rentismo, que a gente tem que fazer auditoria da dívida pública, que a gente tem que ter controle e otimização dos gastos públicos para ter mais austeridade, para poder baixar essa taxa de juro, para acabar com o rentismo, para fazer as pessoas investirem, para fazer com que as pessoas saiam da cidade e vão para o campo, que vivam vidas mais simples, com dignidade, com colaboração, com cooperação, e que a gente tem que ensinar a nossa juventude não a ser burra para comprar tudo que a gente está vendendo, mas a competir com o chinês de igual para igual, porque os caras estão estudando de maneira eficaz lá. Ao invés de ter essa discussão, a gente fala, não, você sabe por que tudo está errado? Tudo só está errado porque a gente não é socialista. Tudo só está errado porque a gente é capitalista. E essa discussão ela é burra porque a gente não vai acordar amanhã e falar, então vamos ser socialista, gente. Acaba todas as empresas, acaba o dinheiro, acaba o Estado e acaba tudo. Simplesmente acaba tudo. E vamos todo vai ser o Estado que vai dizer pra gente o que a gente vai fazer amanhã. E aí vai funcionar. As revoluções elas dão errado porque as pessoas sabem exatamente o que está errado e elas destroem o que está errado, só que elas não pensaram no que colocar no lugar do que estava errado que funcione. Aí o que vem depois da revolução é uma coisa que não funciona, porque eles resolvem aquilo que eles enxergam que é o problema, só que depois começa a brotar do chão um monte de problema que estava resolvido e que eles não pensaram em aprender como que se mantinha funcionando. Aí para de funcionar. E aí você fala, porra, mas o cara que tá fazendo um canal revolucionário, ele não sabe disso, sabe? E por que ele tá fazendo? Porque dá dinheiro. Porque quanto mais você segue o canal do cara, mais você compra o livro dele, mais você compra o curso dele, mais você vai no evento dele, mais você colabora com o movimento dele e mais você vende engajamento. Porque a hora que esse cara fala assim, vota no PSOL, você vai votar no PSOL. Esse cara ainda consegue vender a base eleitoreira dele um dia, se ele quiser. O negócio é muito pesado. E aí, por que eu recomendo esse livro? Porque se você quer entender a Coreia de hoje, você tem que entender a Coreia de ontem, a Coreia de anteontem, a Coreia de 40 anos atrás e de 50 anos atrás. E você tem que entender também a natureza humana. Você tem que ler livros e publicações que existiram antes
do surgimento desses canais que tentam vender esse pensamento, essa ideia aqui para você. Porque tem muita gente saindo da Coreia do Norte e virando influencer igual aquela cubana ridícula que trabalha na Jovem Pan lá. Tem muita gente que saiu da Coreia do Norte e que caiu num lugar que se ela falar mal da Coreia do Norte do jeito que o canal quer que ela fale mal da Coreia do Norte, ela vai ganhar uma puta grana. Aí você saiu de Cuba, você já tá fudido. Você vê um canal que quer que você fale do seu país, mas só se você exagerar em 10 vezes aquilo que você já odeia, você não vai aceitar? Você vai aceitar, você vai falar que Cuba é um lugar que você não gosta tanto que você saiu de lá, e você vai exagerar em 10 vezes tudo aquilo que você não presta. Então tem gente exagerando a desgraça da Coreia do Norte para ganhar grana, porque caiu nesse para ser patrocinado por canais que vendem pensamento? Sim. Agora, o fato de existir gente igual aquela cubana lá mentindo sobre Cuba e existir um monte de gente aqui mentindo, exagerando sobre Coreia, não significa que só porque existem essas pessoas que exageram e que mentem a respeito do lugar, que o lugar seja bom. E você tem que tentar entender o lugar não pelo viés de uma ideologia e de um canal que é extremista e que está tentando te engajar. Você tem que ter infinitas fontes de informação e você tem que usar toda a sua base, todo o seu background para tentar interpretar aquilo que está sendo dito. Um livro que eu gosto muito e que na época nem se discutia isso, não tinha nenhum imbecil na internet falando que Coreia do Norte é um modelo a ser seguido, não existia isso em 2013. E quando esse livro saiu em 2013, eu comprei e eu falei, cara, eu preciso descobrir, pelo fato dessa jornalista ser americana, eu preciso descobrir se ela não está sendo financiada por algum think tank, eu preciso saber se ela não está sendo enviesada demais numa propaganda contra a Coreia. E eu fui atrás, eu fui em vários fóruns, eu fui tentar ver acadêmicos falando sobre o trabalho dela, e a única coisa que eu encontrei foi gente validando. Quando você vê um cara que é de academia, que está na universidade, validando um trabalho de alguém, e esse cara ele tem carreira acadêmica, muito dificilmente ele vai fazer isso por pouco dinheiro. Então ele vai aceitar muito dinheiro e vai num canal grande. Então aquele nojento lá que fala que a Terra não está esquentando, ele aceita ir no Jô Soares falar que a Terra não está esquentando, só que por uma puta grana. Por uma puta grana. Então, já que é pra ele ficar famoso sendo Nizi Yamaguchi, que é pra ser famoso sendo Anthony Wong, esse Felício, alguma coisa aí, se é pra mentir, vamos mentir direito e vamos mentir pra uma plateia grande, porque aí você engaja um monte de imbecil e aí você ganha uma grana enorme. Agora, quando você vê um acadêmico que depende da reputação dele pra subir dentro da academia e você vai ver o tanto de visualização que o canal tem e a 300 pessoas da faculdade onde esse cara trabalha, qual é o estímulo desse cara mentir absurdamente? Esse cara ele tá querendo fazer média com os especialistas da área. Então, quando você vê um cara especializado em história ou especializado em geografia, em geopolítica, e esse cara ele tá falando para a comunidade acadêmica, gente que estuda o que ele estuda, e ele pega um livro e fala assim, olha, isso é um relato muito criterioso e desapaixonado do que aconteceu, então pera, existe material. Só que aí vocês ficam reduzindo a isso. Se é americano, é enviesado. Se é chinês, é comunista ditatorial. E aí vocês ficam nessa burrice, desculpa falar desse jeito. Vocês ficam nessa burrice maniqueísta de bem e mal, de verdade e de mentira, e vocês não percebem um abismo de nuances que existem no meio. Você não pode invalidar um livro simplesmente porque essa jornalista é americana. Você vai e valida com outras fontes e fala, não, realmente, esse livro aqui ele faz sentido. E aí você vai nas imagens de satélite e nas poucas imagens que você encontra sobre a Coreia do Norte e nas poucas imagens que você vê de turistas que foram lá e conseguiram sair vivos e conseguiram propagar imagens que tem lá dentro e depoimentos de pessoas e expressões faciais de pessoas
E aí você casa essas coisas, você vê recursos sendo enviados e por que estão sendo enviados, por que a China dá dinheiro para a Coreia do Norte, por que os Estados Unidos saem jogando alimento de paraquedas por lá. Você vai compondo o cenário e vai entendendo o que a coisa acontece. E o que as coisas. E assim, do mesmo jeito que você não pode falar que alguém não pode ser escutado ou que você não pode acreditar em alguém porque essa pessoa é americana e é chinesa, você não pode reduzir o problema da Coreia do Norte a socialismo e capitalismo porque você não sabe o que aconteceu no passado desse país. Gente, pelo amor de Deus, tem gente querendo te convencer que a saída para os nossos problemas, a saída para a concentração de capital, a saída para o capital se infiltrando nos governos dos países, nas direções das grandes empresas, nas farmacêuticas e na própria ciência, a gente identificou o problema. E tem gente que acha que a solução do problema é destruir tudo isso e deixar o Estado ser dono de tudo, controlando tudo que todo mundo faz. E aí esse cara que está argumentando desse jeito, ele está dizendo assim, nós temos uma prova de um país que faz isso, e aí você tem que provar que esse país é bom. Cara, no desespero de manter o engajamento dos seus seguidores, os caras apontam para um lugar que é um deserto e tentam te provar que aquilo é um paraíso. E isso é muito desonesto. Agora, se o Lair Ribeiro chega pra você e fala da força do pensamento e fala que você vai ficar rico amanhã se você acreditar, se você estudar os livros que ele estudou, ou você ler todos os livros que ele leu, ou se você quiser encurtar o caminho, você compra o curso dele, e aí ele fala que você pode ser milionário amanhã com as técnicas que ele te ensina, e que você pode curar o câncer com o tratamento dele, que não tem químico nenhum, porque ele é o médico que estudou isso. Ele tá te falando tanta coisa nojenta, tanta barbaridade e tanta desonestidade intelectual que não tem como você provar que aquilo tá errado. Porque, vamos lá, a Terra é plana. Não, não é, a Terra é redonda. Até que eu não acredito na sua. Eu tenho prova, eu tenho foto de satélite. Não, essa foto não é verdade. Não, mas tem as correntes marítimas e tem as correntes de ar. Não, mas isso eu não aceito porque tem outra explicação para isso. Você não consegue. Você não consegue conversar com uma pessoa que está olhando para a Coreia do Norte e que está dizendo que aquilo é os paraísos das testemunhas de Jeová. Não tem que ter ser dito sobre isso. A única coisa que você pode fazer é, no máximo, tentar dar educação em quem está se deixando iludir. E a pessoa que se deixa iludir, ela se deixa iludir justamente porque ela está desesperançosa. Ou seja, o paraíso das religiões, a Coreia do Norte e Cuba, é tudo a mesma coisa. Com todo respeito a quem é da religião, o paraíso das testemunhas de Jeová e a Coreia do Norte desse cara aqui são exatamente a mesma coisa. A sua vida tá uma bosta, você vai morrer de fome, você vai morrer miserável, mas não tem problema, porque existe um lugar melhor. Existe um lugar que não é igual a esse lugar. Existe um lugar onde você tem valor, onde você é amado, onde você merece uma vida digna. E a sua vida só não é digna porque tem um vilão, tem Satanás, tem Lúcifer, tem o demônio. Tem os Estados Unidos, tem a elite brasileira. E por causa disso é que a sua vida é ruim, mas se você estivesse na Coreia, você moraria numa casa como essa. Então o que você faz? Você me segue. Você aceita os meus pensamentos. Você aceita a minha narrativa do mundo. Você vai ver como a sua vida vai ser mais confortável. Aí tem um cara que ganha R$ 1.200, ele paga 600 de aluguel e ele consegue comer com 200 porque 400 ele tá doando pra igreja. Pra quê? Pra garantir o lugar dele no paraíso. Aí, ao invés de você usar o pouco recurso que você tem para estudar alguma coisa, para conseguir vencer no jogo, para conseguir desenvolver alguma habilidade para execução de alguma tarefa que tenha demanda, para você conseguir o dinheiro, para conseguir subsistir nesse mundo cruel que a gente vive, aí você fala, não, eu vou seguir esse cara aqui, vou comprar o livro dele porque eu preciso estudar. Estudar o quê? Eu preciso estudar como que é a Coreia do Norte. Para quê? Porque aí eu faço a Coreia do Norte aqui no Brasil e tudo vai funcionar. Você tá vendo que o cara tá dizendo para você que se você estudar o suficiente, você vai conseguir instaurar o Jardim do Éden no Brasil e não dá para você fazer isso? Uma coisa brilhante de um vídeo que vocês me mandaram foi aquela menina lá do Vênus Podcast, acho que é isso, né? Ela falando, cara, você não precisa. Você não precisa escutar tudo o que o seu político disse. Simplesmente cobre o que ele prometeu. Por que em 14 anos o PT não fez a reforma agrária que ele tanto prometeu? Por que existe MST ainda? Eu adorei assim aquela fala, porque eu falei, puta que pariu. Parece eu conversando com o Lucas revoltado aqui sobre MST, né? Então o cara ele fica
14, 16 anos em campanha te prometendo uma reforma agrária, e depois ele fica 14 anos no governo sem fazer reforma agrária, e depois ele fala pra você que a reforma agrária só não aconteceu porque Bolsonaro conseguiu tomar o poder. Vai tomar no cu, não é desse jeito. Fica esse cara aqui dizendo que você vai construir um país melhor se você seguir os pensamentos dele, se você estudar tudo que ele estudou. Só que você tem que entender o que é a escola sofista. A escola sofista, os sofistas na Grécia. Lembra que a gente falou que só floresceu a filosofia na Grécia porque os caras não tinham o que fazer, porque eles exploravam todas as outras cidades em volta? Aí tinha um monte de gente que não precisava trabalhar porque já era rico, porque estava pegando dinheiro dos outros para garantir a cidade de todas, a segurança de todas as polis. Esses caras podiam pensar no que eles quisessem. Só que tinha gente que ficava com preguiça de pensar coisa séria e recebia dinheiro para pensar qualquer coisa que fosse. Esses sofistas eles conseguiam provar qualquer coisa que você pedisse para eles provarem. E eles iam desenvolver toda uma narrativa e toda uma técnica argumentativa. E se você dissesse para ele, prove para mim, discorra para mim que a Terra é quadrada, ela é um cubo. Os sofistas iam se debruçar sobre aquilo e eles iam escrever complexas teorias a respeito daquilo, questionando toda a realidade, dizendo, olha, a Terra é um cubo sim, e a gente tem um livro de 5.000 folhas, de 5.000 páginas aqui para você entender por que a Terra é um cubo. Ou seja, qualquer barbaridade sobre a qual você queira se jogar e discorrer sobre, você vai com técnica fazer uma argumentação tão bem feita, mas tão bem feita, sobre uma premissa falsa, que uma pessoa que não tem educação vai ler aquilo e vai ficar impressionado. E sabe o que a pessoa vai falar? Eu posso passar a minha existência inteira na Terra sem conseguir terminar essas 5.600 páginas. Então eu entendo que isso é verdade, só que eu não consigo entender as nuances. Então o que eu faço? Eu acredito no especialista. Sabe quem faz isso? Cristianismo. Pega a Bíblia e fala assim: você consegue entender o que está escrito aqui? Você consegue ler a Bíblia e entender tudo o que está escrito? A pessoa fala não, porque está escrito em latim e eu falo nórdico. Não tem problema, eu li e eu sei. Não só isso, eu converso com Deus. Então você só precisa acreditar em mim. Ah, assim sim, você não tem que ler essas 3.000 páginas, eu só preciso acreditar em você, então sim. Então, cristianismo não tem nada a ver com Bíblia, e cristianismo e Bíblia não tem nada a ver com Deus. Embora você possa achar que tem e para você possa ser. Ok. O Capital, ele é sobre outra parada numa época em que o mundo tal qual ele existe hoje, ele não existe. O Manifesto Comunista é um grande estudo sobre o capital, e esse estudo ele está certo, só que ele não conta com tudo que aconteceu no mundo depois disso, e ele aponta precisamente um problema, só que ele não traz a solução está na cabeça de quem lê aquilo. E aí a solução ela é inventada, e aí você faz um canal onde o cara tem 300.000 vídeos falando sobre por que o país funcionaria, sobre o comunismo, sobre o anarcocapitalismo, sobre o calvo-camparinismo. E aí o mundo de todo mundo funciona porque todo mundo é inteligente, basta que você aceite ele e faça tudo o que ele está mandando. Só que o mundo ele não muda só porque os sofistas estão pensando sobre terras cúbicas. O mundo ele continua sendo o que ele é, e quando você sai da congregação, quando você sai do canal do cara, quando você sai da igreja, você volta para um mundo que continua te dando porrada e que continua cobrando aluguel. Ou seja, o fato do Éden, da Coreia do Norte, de uma economia socialista planificada, não ter aluguel, não ter imposto, não custar nada, e a comida brotar na mesa da sua casa já cozida, com a louça já lavada, o fato da Coreia do Norte e Éden ser desse jeito não faz com que quando você saia dessa brisa, o mundo deixe de te dar porrada pra te dar grana pra você pagar seu aluguel. O seu mundo não mudou só porque você descobriu um lugar melhor. Agora, se você quer entender o porquê que esse lugar aqui ele é falso, você começa com um relato de pessoas que vão te levar lá pro começo. E a Coreia do Norte, ela é um poço de ressentimento. Esse ressentimento que está sendo gerado em você nesse momento, se você não está conseguindo pagar seus boletos, se você está tendo que pedir dinheiro emprestado, se você está tendo que pedir doação de comida, se você está tendo que pedir ajuda para os vizinhos e todo mundo fala assim, é vagabundo, né? Não estuda, quem mandou não se esforçar. Se você está passando por todo esse ressentimento, você é um soldado norte-coreano em potencial, porque a Coreia do Norte passou humilhação de todos os lados. A Coreia do Norte foi invadida, saqueada, estuprada por japoneses. Ela foi bombardeada e terraplanada por bombardeios americanos, e ela recorrentemente recebe doação
da China em formato de esmola. Você já precisou de ajuda? Tomara que não. Mas sempre não tem aquela pessoa que te ajuda e que é completamente nojenta e que ela só te ajuda pelo ego dela. E ela vai lá e fala assim: toma aqui uma cesta básica, mas deixa eu tirar uma foto nossa. E faz aí um depoimento de agradecimento, porque eu vou falar como que é a sua vida, o que você está passando e que você jantou aí graças a mim. E assim, já que eu sou uma pessoa tão boa, você não quer tomar conta do meu cachorro, você não quer vigiar a minha casa quando eu for viajar, você não quer fazer isso daqui para mim? Quem passa necessidade sabe o quanto isso é humilhante, o quanto isso mexe com a tua alma. Agora, imagina a sua alma, não só a sua alma ser envenenada na sua vizinhança, mas todo um país ter que passar por isso, um país ter que mendigar comida para o país que o bombardeou. Imagina esse nível. E aí o que aconteceu? A Coreia do Norte é um país que foi tão massacrado, mas tão massacrado que os caras falaram: a gente vai ter que fazer uma bomba nuclear para começar a conversar, para pelo menos esses caras não colocarem mais a mão na gente. Só que o jeito que a gente vai fazer isso vai ser com organização militar, porque a gente tem que estar preparado para o estupro, a gente tem que estar preparado para o chicote, a gente tem que estar preparado para a porrada, a gente tem que estar preparado para a bomba. A Coreia do Norte é o filho problemático do pai abusivo de 40 anos atrás. 40, é que agora eu tô velho, pera. Uns 60 anos atrás, uns 60 anos atrás, você tinha o quê? Segunda geração de escravos. O cara que é escravo e ele tá apanhando na senzala para servir de exemplo para os outros, para que ele seja obediente. O cara que tá na senzala, ele sabe que a vida dele vai ser difícil. Ele sabe que ele vai sofrer, ele sabe que ele vai ter que tancar injustiça, ele sabe que a vida do filho dele vai ser uma desgraça. Aí sabe o que ele fala? Eu vou preparar o meu filho para desgraça. Eu vou preparar o meu filho para desgraça. Então, quando ele não me obedecer, eu vou dar um tapa nele e vou dar cintada nele. Por quê? Porque ele precisa estar preparado para crescer e apanhar do patrão. Por quê? Porque ele é escravo. Ele vai apanhar do fazendeiro e eu preciso preparar ele para ser resiliente, para ser forte, para ser duro e para aguentar isso. Então fez merda, vai tomar chicotada. Fez merda, vai tomar porrada na cara. E ele vai ser humilhado. Então o que, que eu faço? Já que eu sou humilhado no trabalho, quando eu chego em casa eu vou humilhar a minha mulher e minha mulher vai humilhar o meu filho e eu vou humilhar o meu filho. Pra quê? Pra ele ver que a vida não é fácil. E pra muito pai escravo, isso foi demonstração de amor pelo filho. Por quê? Porque ele não podia florear a infância do filho, porque o filho, depois que atingisse certa idade, ele ia trabalhar cortando cana, tomando chicotada. Você percebe que para você preparar as pessoas para um mundo cruel, você tende a demonstrar amor sendo cruel? E é engraçado, porque o tempo foi mudando e alguns pais não se tocaram que eles não eram mais escravos. Mas eles se submetiam a uma classe média alta elitista que os tratava como se eles fossem por falta de noção e de respeito e de cumprimento de lei. Então, essa educação, ela continua até ontem, se talvez até hoje ainda exista isso. Pai que mete a porrada no filho, por quê? Para aprender. Porque você precisa ser forte, você precisa aguentar, você precisa saber que a vida vai te bater. Agora você pega isso e multiplica por 100, porque você teve um país inteiro que foi saqueado, espoliado, estuprado. Você tem um país inteiro que passou isso e os caras falam: não tem conversa, não tem argumentação, é bomba atômica e disciplina limitar, porque a gente vai esperar do mundo o pior e para isso a gente precisa ter disciplina e para isso a gente não precisa depender de ninguém. Quando você olha pro norte-coreano, você vê o que é o máximo do autoritarismo. Você vê uns velhos de 60 anos, você vê uns velhos de 70 anos, os que sobrevivem até lá, e os caras têm um olhar infantilizado de disciplina. Porque aquela disciplina não é de, meu Deus, como eu admiro o meu líder, é meu Deus, que medo do cara achar que eu desobedeci ele. Você sente esse olhar pesado nas pessoas. E pelos relatórios você vê que existem um monte de regras que não tem o menor sentido, que são só para impor disciplina. Como que isso evoluiu desde 2013 para cá, eu não sei, porque em 10 anos acontece muita coisa. Eu estou muito desatualizado sobre muita coisa que acontece na Coreia do Norte. Inclusive, em 2013, eu li um relato que foi de 2001 a 2006. Ou seja, o que eu conheço da Coreia do Norte é similar ao que eu conheço do Japão. E o Japão não é mais aquilo que eu vi entre 2000 e 2010, que foi a época em que eu morei lá. Então, se eu não conheço o Japão hoje, num país em que eu morei por 10 anos, como que eu vou
achar que eu conheço a Coreia do Norte, sendo que eu li um livro sobre como era lá 20 anos atrás. Só que ao longo de todo esse tempo, tudo que eu fui recebendo da Coreia do Norte, eu fui validando de acordo com esse prisma. E quando você pega uma imagem de satélite de lá à noite, você vê que não tem energia elétrica. E isso casa com relatos de 1 hora de energia elétrica por dia que você não podia usar muito porque senão faltava na casa do vizinho. E, então todos esses relatos eles casam muito a aparência das pessoas condiz muito com a explicação da alma das pessoas que os refugiados, que as pessoas que conseguiram fugir ou as pessoas que puderam ser entrevistadas lá dentro por jornalistas que conseguiram sair vivos de lá contam para você. Então, interesse-se, a Coreia do Norte é muito mais do que o resultado de socialismo ou o resultado de capitalismo. Se o Japão não tivesse estuprado as coreanas, talvez a Coreia do Norte não fosse o que é. Se os Estados Unidos não tivesse terraplanado a Coreia do Norte, talvez ela não fosse o que é. Se a China não mantivesse tudo a rédeas curtas, dando o mínimo para eles sobreviverem, mas não o suficiente para eles se emanciparem, talvez a Coreia do Norte não fosse o que é. E aí vem babaca, um imbecil, um jumento ridículo e fala assim: nah, mas é porque lá o socialismo funciona, a vida das pessoas são boas. Esse cara tá sendo extremamente desrespeitoso com o básico da sua inteligência. Esse cara tá te chamando de ignorante, tá gritando pra todo mundo que você é ignorante. Então quando você segue esse cara aqui, você atesta que você nunca leu esse livro, que você nunca escutou um norte-coreano, que você nunca estudou a história do Japão como de fato aconteceu ali, você só leu a interpretação à luz do comunismo do que aconteceu, à luz do anarcocapitalismo que aconteceu, à luz do capitalismo que aconteceu, à luz do liberalismo que aconteceu, e você não deveria olhar à luz de nada. Você deveria ler relatos históricos, depoimentos de pessoas, e a parte do que você acha o caminho melhor para a sociedade seguir, você tem que olhar para o caminho que foi trilhado e falar: puta, é uma bosta mesmo, né? Desculpa, eu tô muito apaixonado. Eu não queria ser esse tipo de pessoa tóxica e venenosa que eu tô sendo agora. Só que eu tô dizendo, pelo amor de Deus, parem de perder tempo. Parem de perder tempo tentando acreditar que socialismo, capitalismo e comunismo resolve, soluciona as coisas. Que entender qual que é o certo e qual que é o errado resolve as coisas. Olhem para o mundo de vocês e perguntem o que, que o vizinho está precisando. O que, que o vizinho está precisando? Porque o vizinho ele pode estar precisando de alguma coisa que ele se dispõe a pagar para não ter que fazer. Já parou para pensar nisso? O seu vizinho, ele pode não querer fazer uma coisa ao ponto dele preferir te dar dinheiro do que gastar o tempo dele fazendo aquilo. Calcular imposto de renda, lavar o carro, limpar a piscina. E aí tem um cara, um filho da puta, num canal de YouTube, dizendo assim: rico existe e é por causa desses vagabundo que você tem que se humilhar e ficar esfregando o azulejo da piscina do cara. Você tem que pegar esse cara pelo pescoço e falar: quem disse que é humilhante esfregar azulejo da piscina de alguém? Por que eu não posso fazer isso e cobrar uma grana do cara lá? Vai atrás daquilo que resolve o seu problema. Em caso de descompressão no avião, coloque a máscara em você primeiro, sobreviva. Descubra alguma coisa onde você pode gerar valor, comece a ganhar dinheiro com isso. Aí quando você tiver dinheiro suficiente para comprar o seu tempo livre, aí você para e você pensa como fazer esse mundo um lugar melhor. Aí você começa a tentar ajudar a vida dos outros. Ajudar a vida do outro a ele alcançar alguma coisa que possa fazer com que ele ganhe dinheiro para sobreviver nesse jogo sujo é mais eficiente do que você ficar idealizando um socialismo que aqui nunca vai existir. E se existir, ele pode ser uma coisa muito, mas muito pior do que dizem para você nesse tipo de canal aqui. Reflita sobre isso.